Sejam muito bem-vindos à nossa 14ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás. É um prazer estar com vocês nesse belíssimo evento que pela primeira vez é 100% online. Parabéns ao presidente Rangel Francisco Pinto, ao nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional Valdir Mendonça, a todos os vice-presidentes e a todo o corpo de colaboradores do CRC Goiás por estar aqui fazendo esse belíssimo evento. Eu sou Sucena Hummel, vice-presidente de Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade. Com o tema Subvenções para Investimentos, uma análise contábil e tributária, a palestra com o professor Rodrigo Romanato Leite. Rodrigo é sócio da Consulcamp Auditoria e Assessoria, doutorando em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela PUC Campinas, graduado em Ciências Contábeis pela PUC Campinas, homenageado com o diploma de Mérito Contábil Antônio Venício Felim e contador Altair Juliano pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou sócio da Consulcamp Auditoria e Assessoria, estabelecida aqui em Goiás, né, e também com escritórios em São Paulo. É um grande prazer estar participando, né, dessa 14ª Convenção, né, de Contabilidade do Estado de Goiás. E a nossa temática hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre as subvenções para investimentos, né, um tema muito interessante, muito importante dentro da temática, né, dessa convenção, né, ou seja, a contabilidade como ferramenta, né, aí visando a reconstrução, né, do ponto de vista, né, todos esses cenários adversos que nós estamos vivendo, né. Então essa temática ela é importante, um tema mais técnico, mas também, né, pode trazer aí interessantes reflexões, né, principalmente do ponto de vista, né, de levar oportunidades para as empresas, né, eventualmente trazendo benefícios, né, diretos com relação ao próprio fluxo de caixa dessas empresas, tá? Então, nós vamos fazer uma apresentação, depois o material possivelmente, né, ele vai ser enviado, tá, para todos, e nós ficamos então à disposição. No final nós temos os nossos contatos, né, e nós ficamos à disposição para trabalhar, para discutir um pouquinho mais com relação a esse tema das subvenções, tá? Nós estamos, basicamente a nossa agenda, né, que nós vamos cumprir, né, tá mostrando aí um pouquinho para vocês no slide número 2, né? Então, o que é uma subvenção, né? Qual que é o tema que nós vamos tratar, né? Especialmente, né, muito vinculado ao tratamento contábil, né, e também ao tratamento tributário, né? É um tema muito recente, de diversas discussões, né? Também, né, relacionado a próprias discussões dentro do STJ, né, com relação a alguns temas que nós vamos colocar, mas é um tema muito ativo, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, né, a própria legislação do ProGoiás, né, recentemente, a Lei 20.787, né, agora de 2020, que tem um detalhezinho lá dentro, né, relacionado à própria subvenção, ao tema que nós estamos tratando aqui, né? E também temos, né, discussões no âmbito, né, judiciário, né, com relação a alguns temas, porque nós temos, né, empresas que possivelmente foram autuadas, né, considerando aqui algumas questões relacionadas ao próprio tratamento, né, tributário do que nós vamos conversar aqui, né, a exemplo do Estado de Goiás, né, com relação aí, né, ao, por exemplo, o próprio caso do nosso Produzir. Tá? Então, nós temos, né, muitas informações interessantes, né, que nós vamos colocar aqui para vocês, né, uma palestra rápida, mas que certamente vai dar então um direcionamento, né, um direcionador para vocês com relação ao nosso tema. Então, questões para discussão e também aí os nossos casos práticos, tá? Pessoal, para a gente fazer então um aquecimento sobre o nosso tema, né, o que são subvenções, né? O que é uma subvenção? Geralmente, né, é um incentivo fiscal que nós colocamos aqui, né, um subsídio. Ele pode ser na forma pecuniária, né, ou seja, em dinheiro, ou não, né? Ou seja, pode ser, por exemplo, né, uma subvenção relacionada a um ativo, né? Então, imagine vocês que nós temos
uma determinada indústria, né? E para que ela possa então fazer aquela instalação, né, naquele determinado município, naquele determinado estado, né? Então ali a prefeitura deu, né, um terreno, então teve a doação de um terreno, e essa doação desse terreno está vinculado, por exemplo, né, à construção de uma nova unidade fabril. Isso é muito comum, né? Vamos pensar no nosso distrito, né, industrial aqui de Aparecida de Goiânia, por exemplo, né? Então você tem situações, você tem, né, condicionantes para que então você possa receber lá na frente a doação definitiva, né? Então, muitas vezes você recebe a posse daquele terreno, né? Mas você tem uma condicionante vinculada, né, a esse processo para que depois então você tenha, né, a plena propriedade daquele determinado imóvel, né? Então seria um exemplo de uma subvenção, por exemplo, né, relacionada a um ativo, né? Então você precisaria gerar, por exemplo, né, 1.500 novos empregos. Então é um exemplo também, né, relacionado, né, a essa própria doação. Então, geralmente há uma transferência de recursos, né, seja do governo, né, federal, estadual ou municipal, né? Então, com esses exemplos clássicos, né, doação de um terreno, um empréstimo subsidiado também, né? Então, imagine você que o Estado, né, concedeu 10 anos para que você possa fazer o pagamento daquele ICMS, né? E nessa situação você tem um subsídio, então, né, onde você vai pagar, por exemplo, né, uma taxa de juros, né, subsidiada, né, diferentemente daquela taxa de juros praticada no mercado, né? Então são exemplos, né, de subvenções que nós podemos ter, né, aí no cotidiano das empresas. Um caso muito clássico também, né, que nós temos são os créditos outorgados, os créditos presumidos, né? Então, são benefícios fiscais que essas empresas têm, que essas empresas possuem, né? E que então há um tratamento contábil e há um tratamento tributário, né, específico que deve ser observado, tá? Nós trazemos aqui no nosso slide, né, no nosso slide 5, né, duas categorias basicamente de subvenções, né? As subvenções para custeio e também as subvenções para investimento, né? Então essas subvenções, né, a subvenção, no caso da subvenção para custeio, geralmente é uma subvenção que ela não, né, que não existe, ela não exige uma contrapartida, né, por parte do contribuinte. Já a subvenção para investimento, né, nós temos a necessidade, né, nós temos uma contrapartida a ser realizada, né? Então, por exemplo, né, para que eu te dê então, né, aquele imóvel, aquele terreno, por exemplo, né, você precisa então fazer a construção de uma unidade, você precisa gerar, né, tantos empregos, você precisa fazer, né, cumprir um projeto de execução, né, XYZ. Nesse caso, então, nós temos uma subvenção para investimento. No caso da subvenção para custeio, né, então não se exige uma contrapartida. É o caso clássico, então, uma subvenção, né, de um crédito outorgado, por exemplo, né, dos créditos presumidos. Mas nós temos alguns detalhes, né, após o advento da Lei Complementar 160, né, que mudou um pouco a configuração da classificação desse tipo, então, de benefícios, tá? Então, subvenções para custeio e subvenções para investimento. Nós colocamos para vocês aí, né, uma classificação, né, dessas subvenções. Então, para custeio, subvenções correntes, né, para empresas fazerem frente a custos operacionais, né? Então, onde não se exige esta contrapartida, né? Onde há então aí a questão da liberalidade. E já no caso da subvenção para investimento, né, dois casos clássicos que nós colocamos, né, de empreendimentos então industriais, por exemplo, Sudene e Sudan, né? Então está relacionado à implementação, a um projeto, né, uma expansão, né, de um novo empreendimento, de um empreendimento já existente, tá? Então geralmente tem muito mais controle, tem mais rigidez do ponto de vista, né, da necessidade de se mostrar que houve uma contrapartida, tá? Então é uma classificação que nós demonstramos aí, tá? E nós trazemos um exemplo para vocês, né, da companhia Alpargatas, tá? Então ela demonstra aí, uma nota explicativa, tá, do terceiro trimestre de 2020, que então ela apresenta, né, que ela tem aí uma subvenção, né, por meio do lucro da exploração da região, né, da Sudene, e
apresenta então as subvenções de ICMS, os valores que ela tem, né? É um quadro então demonstrativo comparando, né, 2020 com o ano de 2019, né? Demonstrando também, né, que esses benefícios perdurarão até 2028. Então é um exemplo prático, né? Quem depois quiser dar uma olhadinha, é só baixar então essas demonstrações e pode conferir algumas informações adicionais relacionadas, né, ao caso da Alpargatas, tá? Pessoal, o tratamento contábil relacionado às subvenções, né, nós encontramos então no pronunciamento técnico, né, CPC 07, né, que ele foi revisado em 2010, tá? Ele faz então correlação aí às normas, né, ao IAS 20, tá? Então é o CPC, o pronunciamento, né, contábil relacionado à subvenção e também aí assistência, né, governamental. Ele vai trazer para a gente os aspectos relacionados à contabilização, bem como também, né, as regrinhas aí de divulgação, tá? E eu acho que é importante colocar, pessoal, no seu item 3, ele vai trazer algumas definições importantes relacionadas à subvenção, né? Eu convido depois vocês a darem uma olhadinha nessas definições também, né, no próprio CPC como um todo. E ele vai trazer a subvenção, né, governamental como uma assistência, né, geralmente na forma de uma contribuição, né, de natureza pecuniária, né, ou seja, em dinheiro, mas também não somente restrito, né, a essa situação, né, e que ela é concedida a uma entidade normalmente, né, em troca, né, do cumprimento passado ou futuro, né, de determinadas então condições, né, vinculadas à tua atividade operacional, né, demonstrando então a necessidade de fazer, né, de ter a quantificação, né, em dinheiro, né, e que as transações, né, não possam ser então, né, distinguidas das transações comerciais normais, né, da entidade. É uma situação então que daí, né, não se caracterizaria como uma subvenção. E depois também vai trazer o caso das isenções, né, tributárias, né, informando que seria dispensa legal então, né, do pagamento daquele determinado tributo, né? Então uma isenção, né, uma imunidade, uma redução de base de cálculo também, que nós vamos, né, já trazer algumas situações específicas. Então nesse caso nós temos, né, subvenções, né, relacionadas nesse caso ao próprio, né, resultado em si, tá? Então, são situações previstas dentro do contexto, né, do próprio CPC 07, que vai trazer, então, né, as condições, né, de quando você deve ou não, então, né, fazer o seu reconhecimento, tá? Uma situação, né, que o próprio CPC coloca, né, que eu acho interessante comentar, né, é que se não houver, né, todas as condições estabelecidas, né, e relacionadas àquela subvenção, se a entidade não conseguir, né, demonstrar que vai cumprir, né, todas aquelas condições, né, então você não deve fazer aquele reconhecimento, né? E também outra condição é que a subvenção, né, será recebida, tá? Então são essas duas, né, condições, esses dois requisitos principais, né, que vai normatizar então essa regrinha, se você vai poder fazer aquele reconhecimento ou não, né? Então a entidade, né, ela vai cumprir todas as condições estabelecidas, né? E 2, a subvenção ela será recebida de fato, né? Então se você não tiver, né, essa razoável segurança, né, de que esses pontos serão atendidos, né, então é um balizador se você deve fazer ou não, então, né, o reconhecimento dessas subvenções, tá? Então a subvenção ela deve ser reconhecida, né, ao longo do período, tá? Né, e confrontada então com as despesas, né, que se pretende compensar, né? Então aqui, né, nós trazemos a regrinha dessa questão, né, do próprio regime em si, né, da competência, né, da realização das receitas em confronto com as despesas, né, necessárias. Nós tivemos uma mudança significativa, né, a partir da Lei 11.638, então, né, no contexto da internacionalização, né, das normas contábeis, né, que diz respeito à forma de fazer a contabilização dessas subvenções. Antigamente elas, né, eram contabilizadas diretamente no patrimônio líquido, tá? E atualmente então
né, essas subvenções elas devem ser contabilizadas, né, diretamente então no resultado, né? É muito verdade que nós temos que avaliar as condicionantes, né? Então existem condições? Existem, né? Então nós fazemos uma contabilização, né, no ativo e no passivo. Se essas condições, né, foram superadas, ou à medida que essas condições são superadas, nós vamos então fazendo o registro no resultado, tá? Então é um ponto importante esse aspecto, né? É interessante que nós tivemos uma mudança então na forma, né, de fazer essas contabilizações, tá? Então no nosso slide número 11, pessoal, né, nós temos, né, essa característica, né? Então se os requisitos para reconhecimento ainda não foram atendidos, né, nós devemos então permanecer, né, nós devemos deixar aquela operação registrada no ativo e também no passivo, e à medida que vai havendo, né, o cumprimento desses requisitos, né, então nós vamos fazendo o registro, tá? Então são situações, né? Então, por exemplo, eu tenho uma subvenção relacionada a uma máquina, a um ativo, a um equipamento, tá? Então eu tenho esse ativo que eu vou fazer o registro, e na medida que eu vou fazendo a tua depreciação, né, nós vamos fazendo o reconhecimento daquela subvenção, né? Ou um outro exemplo, o caso de um terreno, né, onde que eu tenho que colocar ali, né, fazer um desenvolvimento no empreendimento, né, econômico, uma expansão, uma construção de uma unidade fabril. À medida depois que eu vou depreciando, eu vou fazendo o reconhecimento daquela subvenção, né? Então são situações onde eu tenho condicionantes, né? Agora, se eu não tiver nenhuma condição, então eu faria, né, o reconhecimento de imediato, né, dentro do resultado daquela companhia, tá? Nós temos um item importante também que eu quis, né, trazer para vocês aqui dentro do contexto das subvenções, que é a necessidade, né, de fazer então a reserva, né, dentro de uma conta, né, do patrimônio líquido. Isso está previsto, né, tanto no CPC 07, como também, né, pessoal, está previsto nas normas tributárias, que a gente vai falar já já do tratamento tributário que deve ser, né, então conferido a essas situações. Quando a gente vai então dentro hoje, né, desse conceito da 6.404, né, na verdade a reserva de incentivos fiscais, né, ela foi introduzida dentro da lei 6.404 a partir da lei, né, 11.638, e nós temos então, né, lá no artigo 195, né, no artigo 95A, que a Assembleia Geral então poderá, né, por proposta dos órgãos da administração, né, destinar a reserva de incentivos fiscais, né, a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, né? Então o patrimônio líquido, né, nós temos a segregação, né, das contas de capital social, reserva de capital, o ajuste de avaliação patrimonial, né, ações em tesouraria, a conta de prejuízos também acumulados e na conta de reserva de lucros, tá? Então nós temos sempre a avaliar, né, a natureza daquela subvenção que eu estou, né, avaliando, que eu estou registrando, né, para verificar então o tratamento contábil e as regrinhas necessárias, né, para saber então se a gente faria, né, esta reserva dentro, né, da conta específica do patrimônio líquido. A ideia de se fazer essa reserva na conta do patrimônio líquido, né, é que o contribuinte então, né, não faça a distribuição, né, daqueles valores, né, não faça uma destinação adversa, vamos bem dizer assim, né? Então, se você distribuir como lucro aquela subvenção, você teria necessidade de voltar e estar fazendo a tributação, né? Então, já já a gente vai ver algumas regrinhas relacionadas à parte tributária, que vai remeter então, né, a este conceito. Nós trazemos, pessoal, no slide número 13, né, um exemplo clássico de qual que seria o efeito, né, do ponto de vista tributário, e aí eu fazendo então essa continha, né, essa reserva dentro do nosso patrimônio líquido, né? Então imagine vocês que a empresa ABC, né, em 31 de dezembro de 2019, né, apurou um lucro, né, antes do IR da contribuição, no valor de R$300 mil, e sabendo que naquele período, né, houve o registro de receitas de subvenções, né, no montante de 20 mil, como que ficaria então, né, a nossa apuração do imposto de renda e a nossa DRE, né, depois fazendo então, né, a destinação para a conta de reserva. Então, o nosso lucro aí, ele ficaria, né, no valor de 300 mil,
teríamos uma receita de subvenções, né, no montante de R$20 mil, então o nosso lucro tributável seria de R$280 mil, né? Colocamos aqui o exemplo, imposto de renda e contribuição, né, alíquota de 34%, nós então temos, né, a tributação no valor de R$95.200. Então na nossa DRE nós vamos ficar com o lucro antes do imposto de renda, né, na ordem de 300 mil, depois a redução desse imposto de renda, né, e da contribuição no valor de R$95.200, e o nosso lucro líquido do exercício R$204.800. Então perceba que eu faço, né, eu movimento, né, essa subvenção dentro da nossa demonstração de resultado, né, e depois dentro do patrimônio líquido é que eu faço a destinação para a conta de reserva de incentivos fiscais, tá? Pessoal, esse é um ponto interessante, né, de atenção, porque na prática, no dia a dia, nas nossas consultorias, né, nós percebemos que algumas empresas fazem um lançamento direto, né, dentro do patrimônio líquido, né? Então, eu tenho uma determinada situação, né, um caso prático que a gente verificou esses dias, né, dentro de um trabalho que a gente vinha realizando, né, que o contribuinte então debitou diretamente, né, a DRE na linha, né, do ICMS, né, e fez então um crédito, né, dentro da conta de reserva de lucros, tá? Então perceba que ele acabou tirando esse efeito da DRE. Então nós devemos, né, deixar o débito do ICMS, né, no caso, por exemplo, de uma subvenção, né, relacionada a resultado, devemos deixar também, né, a própria subvenção em si, né, ou seja, aquela receita que ela vai vir numa conta, né, ou numa conta, na conta da própria natureza daquela despesa, ou numa conta de outras receitas, né? Então eu deixaria demonstrado essa receita na minha DRE, afetando o lucro do período, e depois dentro do PL eu faria então essa migração para a conta do patrimônio líquido, tá? Relacionado à conta de reserva de incentivos fiscais. Então, tomar alguns cuidados que algumas empresas vêm fazendo diretamente, né, esse lançamento, né? Então já reduziria isso no resultado, então o nosso resultado ficaria, né, demonstrado de uma forma indevida, tá? Então olhar certinho, né, esses critérios e fazer essa movimentação dentro do patrimônio líquido, né? Pessoal, no slide 14 nós trazemos então aí, né, alguns pontos importantes que também são tratados dentro do CPC 07, tá? O primeiro diz respeito então ao regime de competência, né? Nós então precisamos nos atentar, né, que a receita de subvenção, né, ela deve ser contabilizada, né, pelo regime de competência, né? Então sempre devemos avaliar aí as bases sistemáticas, né, e racionais, para que então, né, ao longo do período nós possamos então fazer o confronto, né, com aquelas despesas. Então eu só vou reconhecer, né, de forma imediata no momento, né, quando então, né, nós não temos nenhuma outra condição, né, não temos nenhuma base de alocação que possa ser feita, né, futuramente. Então imediatamente eu faria então, né, aquele determinado reconhecimento, tá? Depois nós temos um item no item 18 do CPC, né? Ele vai tratar aí sobre a subvenção relacionada, né, a um ativo então não depreciado, né? Então a receita ela deve ser apropriada, né, à medida, né, que essas despesas também, né, sejam que as despesas necessárias, né, ao cumprimento daquela subvenção seja também executada, né, mantendo também, né, o próprio princípio em si, né, aí da própria competência, tá? E depois também a questão do item 23, que ela é muito importante, né, que nós vamos trazer aí, quando nós fazemos um reconhecimento de uma subvenção, né, relacionada ao item um ativo não monetário, nós devemos então, né, fazer o reconhecimento de acordo com o valor justo, né, ou seja, né, o valor daquele, o preço, né, pelo qual aquele ativo ele seria, né, recebido, né, no caso de uma venda, ou seria transferido então aí um passivo, né, ou seja, a tradução, né, do valor então de mercado, tá? Então é o CPC 46 que vai trazer um pouco sobre as regrinhas, né, de aplicação aí do valor justo, tá? É um ponto muito importante. Outro item diz respeito aí ao método, né, da própria apresentação, né? Então se eu já cumpri aquelas regrinhas, né, então eu vou, né, levar aquilo para o resultado, e se eu não cumprir as regrinhas ainda eu vou mantendo, né, como uma receita aí, né, diferida, certo? No passivo. E também temos, né, a metodologia de fazer uma dedução, né,
daquele valor daquele ativo. Então eu faria ali com uma conta, né, redutora, né, do valor contábil daquele ativo. Então as duas metodologias são aceitas, ou como receita diferida, ou então como uma conta, né, aí que vai reduzir o valor contábil do ativo, tá? Isso seria também possível. Agora, quando nós apresentamos a subvenção no resultado, né, basicamente nós temos que sempre avaliar, né, e fazer um julgamento da melhor forma, né, daquilo que representa, né, a realidade daquele item que nós estamos contabilizando. Então eu posso colocar aquilo, né, fazer uma contabilização em outras receitas, né, ou então apresentar, né, como uma conta, então, né, uma dedução daquela conta de despesa. É um exemplo clássico aí do crédito outorgado, por exemplo, né? Então, ou você colocaria numa conta de outras receitas, ou colocaria diretamente dentro da conta, né, daquele ICMS, que nesse caso eu entendo que seria, né, mais factível eu colocar dentro da própria conta do ICMS, né? Então, eu vou ter um ICMS sobre vendas e vou ter então a conta, né, deduzindo o crédito outorgado, deduzindo diretamente dentro dessa conta, né, por uma apresentação das demonstrações, ficaria, né, de uma forma mais correta, tá? Então são alguns pontos importantes que nós trazemos do ponto de vista contábil, ok? No nosso próximo slide, pessoal, nós começamos a discutir algumas questões relacionadas à parte tributária, tá? Só para a gente fechar então a parte da conceituação contábil, né? Após então a lei 11.638, as subvenções devem ser contabilizadas no resultado. Devemos fazer, né, de acordo com as regras, né, pertinentes àquela subvenção que eu estou recebendo. Pode ser que seja então exigido que nós fazemos uma destinação dentro do próprio patrimônio líquido. Essa destinação, ela se dá na conta de uma reserva de incentivos fiscais, né, dentro desse conceito da reserva de lucros, tá? Para fazer o reconhecimento, as duas regrinhas, né? Vou receber realmente de fato aquela subvenção, né, e as condições para recebimento daquela subvenção, elas foram atendidas, certo? Se tiver uma condicionante, registro no passivo. Se não tiver nenhuma condicionante, né, eu faria o registro então dentro da minha própria, né, dentro do próprio resultado daquele determinado período, né? Subvenções relacionadas, né, a ativo, né, não monetário, por exemplo, então tem que sempre considerar o valor justo, né, para aquela operação, ou não, pode ser realmente uma subvenção, né, relacionada aí ao próprio resultado em si. Então, vamos dar uma olhadinha, né, nesses critérios, nessas regras, para que a gente possa então, né, proceder com as devidas contabilizações. E as regrinhas também, né, de divulgação. As empresas então devem, né, fazer a publicação, tá? A divulgação, né, da própria metodologia, da política contábil, né, que foi adotada juntamente com os métodos, tá? Fazer uma apresentação também da natureza, né, e a extensão, né, daquelas subvenções, e se existem, né, condições, enfim, se existem contingências também relacionadas, né, a essa subvenção. Então são as regrinhas de divulgação, né, das subvenções que nós temos que observar, tá? Convido depois vocês a fazer uma leitura, né, um pouquinho mais aprofundada no próprio CPC 07, tá? E falando um pouquinho, pessoal, do nosso tratamento então tributário, né, eu acho que é importante aquela conceituação inicial que nós falamos, né, sobre subvenção para custeio e subvenção então para investimento, tá? Geralmente as subvenções para custeio são aquelas subvenções que são tributadas, né? Já as subvenções para investimento nós não temos então a tributação, né? Então, se a gente cumprir determinadas regras, né, e aí a gente vai sempre avaliar agora, né, questão de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, né, para dar um entendimento sobre essas regras e como que nós devemos então, né, fazer o tratamento aí tributário correto. Nós começamos, pessoal, então no slide 15, nós falamos um pouquinho sobre o tratamento tributário do PIS e COFINS, tá? Quando a gente vai então na lei 10.833 ou na lei 10.637 de 2002, né, nós temos ali um ponto importante, né, no artigo 1º, parágrafo 3º, né, um inciso 10 e outro é o inciso 9, né, no caso do COFINS, que vai trazer que as subvenções para investimento, né, elas não devem ser,
né, então consideradas, né, dentro do conceito da base de cálculo para pagamento do PIS e COFINS, tá? Então, subvenções para investimento, né, ele vai mencionar, né, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, né, concedidos como estímulo, né, à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, né, e doações, né, não integram então a base de cálculo. Aqui nós estamos trazendo, né, o conceito, né, do PIS e COFINS dentro do cômputo, né, do regime não cumulativo, né, e lembrando que o regime cumulativo, né, são as receitas principais da atividade que devem ser, né, tributadas, né? Então, tanto no lucro, né, real como lucro presumido, regime cumulativo e regime não cumulativo, né, nós devemos observar então essas regrinhas, né, para o PIS e COFINS. Regime cumulativo, né, essas receitas e subvenções, né, não são tributadas. Já no regime não cumulativo, né, onde as demais receitas integram a base de cálculo do PIS e COFINS, né, nós temos, né, essa regrinha específica que, se for uma subvenção para investimento, essas subvenções não devem ser, né, adicionadas então à base de cálculo, né? Não integram a base de cálculo as subvenções então para investimento, tá? Eu trouxe para vocês, né, uma solução de consulta, né, a solução de consulta número 30 de 2013, né? Aqui é bem verdade que é um exemplo específico, né, de uma subvenção, que é o caso do Reintegra, tá? O Reintegra, né, para quem não conhece, é um benefício, né, relacionado para as empresas exportadoras, né? Então, aquelas empresas que exportam produtos manufaturados, né, ou seja, que foram industrializados no país, né, que observam uma regrinha, né, de percentual de MP importada, né? Então não pode ultrapassar, né, 40% ou 65%, né, do preço de exportação. Essas empresas então podem, né, fazer a recuperação num determinado crédito, tá? Na sua concepção, né, esse crédito era de 3%, tá? Hoje está na ordem de 0,10%. Então caiu demais o Reintegra, né, por conta até de um cenário, né, econômico e, enfim, a disponibilidade de caixa do governo. Então esse crédito ele foi melhor lá atrás e hoje em dia, né, é um crédito mais reduzido. E lá na sua concepção, né, nós tínhamos as dúvidas, né, deve tributar ou não deve tributar, né? Após o advento aí do decreto 8.415 de 2015, né, nós temos a previsão que não deve ser tributado, nem imposto de renda, nem contribuição e nem PIS e COFINS. Mas lá atrás tinha essa dúvida. E essa solução de consulta vem tratar um pouquinho, né, essa questão da subvenção, para a gente avaliar então sempre as questões, né, de tributação, nesse caso do PIS e COFINS. Olha o que ela vai falar então, que o valor apurado, né, no regime de reintegração de valores do Reintegra, objeto do ressarcimento em espécie, né, ou de compensação com tributos administrados pela Receita, constitui subvenção para custeio, né, ou operação, a qual integra então a Receita, né, sujeita à incidência da COFINS, tá? Então o Reintegra, né, tinha essa metodologia, era considerado então uma subvenção para custeio e por isso então que era tributado, tá? Então saber, né, separar subvenções para custeio e a subvenção para investimento. Com relação ao tratamento, pessoal, de imposto de renda e contribuição social, né, relativo às subvenções, né, nós temos na Lei 12.973 de maio de 2014, né, a previsão legal para não, né, considerar essas subvenções, né, mas subvenções para investimento, tá? Muito importante, né? Então nós tratamos de subvenções para custeio e subvenções para investimento. Então no artigo 30 da Lei 12.973, nós temos essa regrinha, né, que as subvenções para investimento não devem ser, né, computadas na determinação do lucro real, né? Desde que eu faça uma reserva, que eu faça um registro, né, na conta de reserva de lucros, né, que é a conta de reserva de incentivos fiscais, e eu posso utilizar, né, esse saldo, esse montante, né, ou para absorver um prejuízo, né, desde que eu já tenha utilizado, né, todas as demais contas de reservas, né, exceto a reserva legal, ou então eu posso aumentar o capital social
com esta reserva, tá? Então a regrinha é, eu não posso fazer a distribuição, né? No final das contas, o que a legislação está querendo trazer para nós é esse sentido, de eu não fazer a distribuição de lucros, né? Então, se eu permanecer, né? Se eu reinvestir dentro da própria empresa, então eu poderia ter este benefício de não fazer as tributações, né? Das subvenções para investimento. Então, no slide 17 nós temos aí, tá? A legislação, tá? A nossa base para fazer, então, né? Para não computar dentro do lucro real. E no slide 18 nós temos, né? Essas duas possibilidades. Ou eu utilizo para fazer a absorção de prejuízos, ou então o aumento do capital social, né? E aí, alguns pontos importantes, né? Quer dizer, eu tenho que fazer uma necessidade de recomposição nessa reserva, né? No caso de eu utilizar ela para absorver prejuízos. Então, à medida que eu vou tendo, né, resultados, que eu vou tendo lucro, né, mais para frente, nos próximos exercícios, eu tenho que voltar e fazer uma recomposição, né, desta conta. E também, né, lembrar que se a gente não fazer, né, esta reserva de lucros, né, tecnicamente eu seria tributado. Ou então, se eu tiver uma destinação, né, uma destinação diversa. E daí a legislação vai trazer, né, inclusive algumas situações que podem ser consideradas, né, como uma destinação diversa, né? Então ele traz aí pra gente, né? Então que eu faça a capitalização deste valor, né? E depois, né, posterior restituição de capital, então, para os sócios, né, mediante então uma redução do capital social. Então eu não posso fazer, né, esta capitalização e depois, né, fazer essa exclusão. Ou então, né, a restituição de capital, né, nos últimos 5 anos, né, anteriores aí à data dessas doações, né, dessas subvenções, né, então eu teria uma restituição, depois eu volto fazendo uma integralização, né, com essas subvenções. Então a legislação me trava, né, nesse sentido, para que eu não faça, né, essas situações, porque seriam consideradas então, né, destinações adversas. Ou então a integração, né, a base de cálculo dos dividendos obrigatórios, né? Quer dizer, se eu não deixar dentro da empresa, se eu não deixar constituída essa reserva, então eu teria que voltar e fazer as tributações, né, do imposto de renda e da contribuição social sobre o resultado. Nós temos um caso aí, pessoal, no slide 20, que é um caso que nós acompanhamos, né, dentro do nosso processo da nossa consultoria, que lá nós tivemos um auto de infração, né? Nós tivemos um lançamento, então, de crédito tributário, de IR de contribuição social, né? Considerando, então, né, uma redução de capital que foi realizada. Olha o caso que nós temos, então, né? Nós tínhamos uma empresa que o capital social inicial dela era de 181 milhões, né? E a capitalização com reservas e incentivos fiscais foi na ordem de 41 milhões, tá? Então, imagine que vocês que a empresa tinha um capital social e que ela integralizou, né, com recursos, né, provenientes de lucros, né, ou, né, dos próprios sócios em si, um pedaço, algo em torno de 139 milhões, mas 41 milhões foi proveniente, né, a tua origem foi a reserva de incentivos fiscais, tá? Depois, em 2019, ela teve uma redução de capital na ordem de 159 milhões, tá? Considerando que as demais fontes, né, que foram utilizadas para capitalização foi de 139 milhões, o fisco então entendeu, né, que a diferença de 159, né, para 139 milhões, né, foi uma redução, né, de capital que foi utilizada a partir, né, de reservas de incentivos fiscais, tá? Então o fisco considerou uma redução, né, ilegal na ordem de 19 milhões, né, 346 mil reais. Aqui está o auto de infração, tá? O relatório da fiscalização, né? Então, deste montante de 159 milhões, que foi reduzido, né? Esta fiscalização considerou a utilização integral do capital social, né, originado de outras fontes, né? E a parcela restante de redução de 19 milhões, né, corresponde à utilização de reservas de incentivos fiscais. Desta forma, resta como saldo final, né, o montante de 21 milhões, integralmente composto por reservas de incentivos fiscais anteriormente capitalizadas. Então o fisco, né, procedeu o lançamento, né, com base, né, nesses 19 milhões de reais. Então tomar muito cuidado, né, com essas movimentações, né,
porque o fisco então faz um acompanhamento, né? Esse caso desse contribuinte que nós atendemos, ele é um grande contribuinte, né? Então certamente tem um nível de exposição ainda maior, tá? Pessoal, nós temos um ponto importante aí no slide 22, foram algumas questões que nós colocamos para discussão, tá? E alguns casos práticos, tá? Trazemos 3 pontos aí de discussão. O primeiro, necessidade de realização da reserva de incentivos fiscais, tá? Nós temos algumas ações, daí mais no âmbito então, né, judicial, né, discussões no âmbito judicial, né, de empresas que entram com medidas para não fazer, né, a reserva, né? Então, temos alguns posicionamentos, né, algumas discussões, especialmente no STJ, né, a respeito disso, mas há um entendimento, né, há uma linha de raciocínio, né, de que eventualmente, né, independentemente da denominação, né, da destinação contábil que eu faça, né, há uma discussão para não se fazer então esta reserva, mas aí eu orientaria então que vocês buscassem, né, aí uma assessoria, né, jurídica a respeito desse tema, para poder então identificar, né, e vocês tomarem a melhor decisão, tá, com relação a fazer, né, ou não esta reserva, né, na conta de reserva de lucros. Mais uma vez, né, logicamente a legislação, né, está clara que nós precisamos fazer, né, esta reserva, mas algumas empresas, né, buscam a judicialização do tema para não fazer essa reserva de lucros, tá? O ponto 2, né, aplicabilidade para empresas do lucro presumido, né? Se a gente perceber a legislação, isso mais com relação ao imposto de renda e contribuição social, tá? Porque, né, quando a gente considera o caso do PIS e COFINS, né, lucro real, regime não cumulativo, né, as demais receitas entram, né, nesse cômputo da apuração, mas as empresas de lucro presumido cumulativo, né, essas receitas já não entram na tributação. Então, do ponto de vista de IR, de contribuição social, né, as empresas de lucro presumido acabam ficando com a dúvida, né? Quer dizer, posso utilizar, ou seja, posso não, né, considerar na base do IR e da contribuição social essas subvenções, né, fazendo a reserva de lucros, né, e tratando as demais regrinhas, né? O artigo 30, ele menciona na determinação do lucro real, tá? Então, nós já vimos também algumas ações, né, e algumas liminares, né, é bem verdade, né, para afastar também, né, a tributação para essas empresas de lucro presumido, mas também é um tema, né, que deve ser discutido, né, juntamente aí com o departamento jurídico de vocês, tá? E o terceiro caso é a aplicação para todos os casos de benefícios fiscais, né? Então, no caso de isenção, redução de base de cálculo, né, há um entendimento, né, geral da matéria que sim, que nós podemos, né, porque a legislação ela cita, né, que tecnicamente, né, as subvenções para investimento, né, inclusive mediante, né, isenção, né, ou redução de impostos, né? Então, né, ao que tudo indica, são considerados, né, benefícios fiscais, né, e não devem então integrar, né, a base de cálculo, né, do imposto de renda e da contribuição social. Então temos diversos casos, né, e exemplos de empresas que têm isenções, né, ou reduções na base de cálculo, né? Aqui no Goiás mesmo, né, se nós, né, formos pensar em termos, né, de benefícios, por exemplo, dos atacadistas, né, nós temos redução de base de cálculo na operação interna e temos créditos outorgados, né, nas operações interestaduais, né? Então são benefícios que, se a gente parar para pensar, né, estão, né, nesse conceito das subvenções para investimento, né? Então nós trazemos aqui para vocês, pessoal, no slide 23, né, um caso prático, né? Então, trazendo aqui uma reflexão numa operação normal, né? Imagine vocês, né? Uma operação de, pode ser aqui R$100 ou R$100.000, com uma base de cálculo normal, eu teria um ICMS sobre vendas de R$17, tá? Do outro lado, eu tenho uma venda com redução de base de cálculo, que é uma redução, né, de 30%, então a base ficou na ordem de 70%, esse ICMS vai para R$11,90, né? Então o que a gente está discutindo aqui então essa redução de 17 para 11,90, né? Quer dizer, seria uma subvenção para investimento, né? Nesse caso, então, nós teríamos, né, uma despesa tributária de ICMS de 5,10 contra, né, uma conta de passivo, um ICMS a recolher. E depois, então, eu teria o perdão, né,
Quer dizer, eu teria o lançamento inverso, né? Debitando essa conta de ICMS a recolher e creditando então uma conta de subvenção de ICMS, né? Ou de outras receitas, que esse montante então seria, né, excluído, tá? Seria excluído do nosso livro de apuração do lucro real, né, do nosso LALUR. Então nós temos esse efeito, né? Na DRE do lado nós temos a operação normal, depois temos com redução de base e depois temos com redução de base com a exclusão, né, do LALUR desta subvenção, né? Então demonstrando que nós teríamos então uma redução do nosso lucro, né, antes do imposto de renda da contribuição social, né? Então nós teríamos uma redução de 9,55 para 7,82. Então é um exemplo, né, prático, né, de como seria feito então, né, o tratamento dessas subvenções do ponto de vista de ICMS. Por que nós estamos discutindo isso, pessoal? Porque nós tivemos uma alteração, tá, na Lei 12.973, né, que é justamente a inclusão pela Lei Complementar 160 de 2017, tá? Ela alterou então, né, o artigo 30 e ela então trouxe aí algumas novidades para a gente, né? A primeira novidade então, né, no slide 24 vocês têm aí, é o parágrafo 4º. Olha só o que essa lei complementar veio falar, né? Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do 155, que é o ICMS, tá? Concedidos pelos estados, né, e pelo DF, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo, tá? E no parágrafo 5º, né, o disposto no parágrafo 4º, né, aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, tá? Então, pessoal, se vocês se recordam, né, no início da nossa palestra, nós falamos que, por exemplo, um crédito outorgado, um crédito presumido, ele seria, né, classificado como, né, uma subvenção para custeio e deveria ser tributado, né? Porém, com o advento da Lei Complementar 160, né, nós tivemos uma alteração, né? Ou seja, os benefícios relacionados à parte estadual, né, ao ICMS, são considerados subvenções para investimento. Por isso das discussões, né, das operações de vendas com isenção, com redução de base e no caso também, né, os créditos presumidos, créditos outorgados, que então passaram a ser considerados como subvenções para investimentos, tá? Em relação ao parágrafo 5º, né, ele menciona então que o disposto no parágrafo 4º, né, aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais, né, ainda não definitivamente julgados. Nós temos, né, uma série de empresas que foram autuadas, né, por exemplo, né, na utilização do produzir, né, do benefício de Goiás, né, onde o fisco entendeu que aquele tipo de subvenção não era uma subvenção para investimento, né, por conta de algumas fragilidades, de prestação de contas e tudo mais. Então, esse parágrafo 5º, né, também ele é importante aí nesse sentido. Eu convido vocês depois a dar uma analisada, tá? Fazer uma leitura da Lei Complementar 160 de 2017, especialmente também com relação ao seu artigo 10º, tá? Que vai mencionar que essas disposições, né, também se aplicam a incentivos e benefícios, né, fiscais de ICMS que foram instituídos em desacordo, tá? Né, ao disposto na linha G do inciso 12, né, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha no artigo 10º também, tá? E nesse cômputo das discussões, né, relacionadas a operações de isenção, de venda de, né, com redução de base de cálculo, né, o convênio 190, né, de 2017, também acho que é uma legislação que vocês podem, né, dar uma estudada, dar uma analisada, tá? Que é o nosso slide 26, tá? Ele é muito importante, né? Porque esse convênio dispôs lá sobre a remissão, né, de créditos tributários, né, decorrentes de isenções, de incentivos, né? É uma série de questões. E é interessante que ele vai trazer no parágrafo 1º, né, que para os efeitos desse convênio, né, benefícios fiscais consideram-se relativas às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou, né, financeiros e fiscais. E vai trazer no seu parágrafo 4º, né, algumas situações, né, ou seja, algumas espécies
E ali nós temos isenção, temos redução de base de cálculo, né? Manutenções de crédito, devoluções, né? De impostos. E o parágrafo 5º, né? A questão dos créditos outorgados ou créditos presumidos. Então também é uma legislação, né? Que suporta um pouquinho, tá? Essas nossas discussões. A Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 75, né? Também traz um pouco, né? Deste conceito, né? Sobre as isenções dos impostos. E aí, né? Nós temos que essas isenções serão concedidas e revogadas, né? Nos termos de convênios celebrados, né? E vai mencionar sobre algumas situações, né? Entre elas, né? Redução de base de cálculo e também, né? A concessão de créditos presumidos, né? Então, o nosso entendimento, né, é que essas legislações então estão casadas, né, e que daria a possibilidade, né, do pleno enquadramento, né, dessas operações como subvenções, né? O parágrafo 4º vai mencionar, né, quaisquer outros incentivos, né, ou favores fiscais ou financeiros, né, na qual resulte, né, a redução ou a eliminação, né, direta ou indireta do respectivo ônus, tá? Então é muito importante. Pessoal, até o momento, né, nós tivemos 3 soluções de consulta, tá, a respeito de subvenções para investimento, que elas foram emitidas agora, tá, em 2020, legal? E essas soluções de consulta, né, a solução de consulta COSIT, né, 11, de 4 de março de 2020, tá? Tá aí no nosso slide 29, e ela vai mencionar a seguinte, né, ó, lucro real, subvenção para investimento, né? Benefícios vinculados ao ICMS. Subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real, né? A partir do advento da Lei Complementar 160, considera-se como subvenções, né, para investimento os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal. Então essa é uma solução COSIT 11, tá? Então, depois nós tivemos a 15 também, de 18 de março de 2020, tá? Que ela vai trazer o seguinte, aqui tem um detalhezinho importante, né? Para a gente discutir. Subvenção para investimento, crédito de ICMS, estorno, tá? O valor correspondente ao crédito outorgado de ICMS pelo Estado de São Paulo, né, é uma receita que pode ser excluída da base do IR, por ser legalmente considerada uma subvenção para investimento, desde que observado, né, os requisitos estabelecidos na legislação de regência. O valor do crédito de ICMS tomado na entrada do insumo, né, estornado para obtenção da benesse fiscal, não pode ser considerado como custo ou despesa para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ. Assim, se este valor for deduzido na apuração do lucro líquido, né, deverá ser adicionado na determinação do lucro real do período correspondente, né? Então aqui é um ponto de atenção, né? Muitas vezes para você, né, obter um crédito outorgado, né, você precisa lançar mão, né, de alguns créditos, né, nas entradas. Então o fisco está trazendo aqui, né? Olha, né, se você estornar esses créditos, né, para obter a benesse fiscal, esses créditos que você, né, acabou, né, estornando, né, não seria dedutível, né? Então aqui há uma polêmica, né? No primeiro momento, né, bastante discutível, né, esse entendimento do fisco, da Receita Federal, né? Porque nos leva a pensar sobre qual realmente é o valor, né, da nossa efetiva subvenção, né? Quer dizer, se eu tinha um crédito de 10 e agora eu estou tendo um crédito outorgado de 15, né? Quer dizer, na verdade a minha subvenção é 15 menos 10, é a diferença, né? Então, ao passo que se eu pego os 15 e considero como subvenção, né, e adiciono todo 10, né, quer dizer, eu fico travado nos 15, né, do ponto de vista de não poder fazer a distribuição de lucro, né, e ter que fazer a retenção, né? Então, de fato qual é a minha real subvenção, né? É 15 ou é 5, porque eu já tinha 10, né? Então, fica essas discussões, né, essa solução de consulta, né? No último dia 14 de agosto de 2020, nós tivemos, né, a publicação, né, da Receita Federal da solução de consulta de ZIT, tá? 3007. Ela também
né, trouxe algumas questões relacionadas às subvenções para investimento. Todavia, né, nós não tivemos nenhuma novidade com relação às soluções que já foram aqui tratadas, tá? É a solução de consulta 3007 de 2020. Então, basicamente tivemos 3 soluções de consulta, né, no ano 2020 com o tema das subvenções para investimentos, ok? Pessoal, para a gente fechar então, no artigo 30, no slide 31, eu trago para vocês o decreto, né, 9724 de 7 de outubro de 2020, tá? Que regulamentou, né, a lei 20.787, que é a lei que instituiu o Pro-Goiás, né, no estado de Goiás. Então, esse novo benefício que nós temos, né? E a sua sistemática, né? Quer dizer, o benefício ele é dado por meio de créditos outorgados, né, cuja prestação de contas é feita diretamente, né, na escrituração fiscal digital. Então, temos ali créditos outorgados de 64%, 65%, 66% e 67%, tá? Alguém poderia perguntar, né, Rodrigo, esses créditos outorgados, né, do novo benefício, incentivo que foi dado pelo Estado, né, nós podemos considerá-los, né, como subvenção, né, como subvenções para investimento? A resposta é sim. Inclusive o próprio artigo 25, né, que nós trazemos aí no slide 31, vai mencionar que os valores, né, usufruídos relativos aos benefícios desse decreto, né, são considerados subvenções para investimento, né, nos termos do parágrafo 4º, né, da Lei Federal 12.973. Então, o próprio decreto, né, já veio trazer, né, que os benefícios do Pro-Goiás podem ser considerados, né, como subvenções para investimentos, tá? Pessoal, nós fechamos aqui então a nossa palestra, nosso evento sobre subvenções para, né, investimentos, né, uma análise contábil e tributária, e eu gostaria de agradecer a todos pela participação, agradecer, né, ao Conselho Regional de Contabilidade e ao nosso presidente, né, o senhor Rangel, pela oportunidade. Nós nos colocamos à disposição de vocês, ok? Um abraço e até a próxima.